Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora do que o pessoal da esquerda está dizendo que foi o golpe. Não, porque deram um golpe, soltaram o Bolsonaro, que não pode, o golpe que a Câmara deu com a suspensão da ação contra o Ramagem, coisa e tal. Vocês estão chamando de golpe, é que já estão se preparando para perder essa, você sabe, né? A esquerda, quando o impeachment da Dilma, o que aconteceu? Chamaram de golpe, não sei o que lá, porque estão preparando que vão perder, vão ficar chorando o golpe daqui para frente, é o padrão da esquerda nisso daí. Vamos entender essa história aqui, porque também tem gente dizendo aqui, ó, cada um fala uma coisa. Ministro do STF avaliam ser inconstitucional travar a íntegra da ação do golpe contra a Ramagem, não sei o que lá. Outros estão dizendo que o STF não vai fazer nada, vai ignorar isso daí completamente, coisa e tal. E, de novo, todas essas coisas aqui podem acontecer. Eu falei para vocês isso. Eu acho que o STF vai tentar ignorar isso daqui. A questão toda é que é mais um passo que eles dão nesse mesmo sentido de se comprometer politicamente. O problema original expõe ainda mais o STF politicamente. Vai criar mais resistências contra eles. E aí o que a gente vai acontecer? Das duas, uma. Ou a gente vai ter uma reação muito forte do Congresso e do povo brasileiro nas eleições de 2026, e aí essa turma do STF vai ter problemas muito sérios no futuro, ou então a gente vai descambar para um modelo Venezuela. O STF vai simplesmente dizer que olha, o Congresso não pode votar nada porque está votando errado, né? Igual o povo brasileiro está votando errado, não pode, o STF vai determinar dissolver o Congresso, o que foi o que aconteceu na Venezuela. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Estrago Democrático de Direito, Sai MBL e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a esquerda já começou a chorar golpe, sinal que perderam, você sabe, né? A esquerda chorou golpe é porque perdeu. Ninguém prende Bolsonaro. Entenda o golpe da Câmara com a suspensão da ação contra o Ramagem. O texto aprovado tem brecha inconstitucional e não sei o que lá e coisa e tal. Eu já expliquei para você. Eu não vou repetir porque eu já falei um vídeo sobre isso. Expliquei que não tem nada de inconstitucional, isso está na Constituição, e não fala nada de travar a ação para o Ramagem, fala travar a ação ponto final. Então o meu entendimento é que trava a ação para todo mundo mesmo e ponto final. Aqui, ó, briga do STF agora é com quem sempre mandou no Brasil. O Otávio Guedes tá puto da vida também, a esquerda era, tá todo mundo puta. Não, a briga do STF agora é com quem sempre mandou no Brasil, o Centrão e não sei o que lá. E esse pessoal não percebe que o Centrão, é verdade, o Centrão um povo meio disforme do Brasil. Mas por quê? Porque ele representa o povo brasileiro, né? É um monte de gente que quer se reeleger, que quer ganhar a eleição em 2026. E o que está acontecendo aqui é aquela corrida que eu falei para vocês. Entre a eleição de 2026 e o STF querendo criar o fato consumado com a condenação do Bolsonaro, né? Então estão os dois correndo. E o que o pessoal percebeu aqui é que deu uma corrida do lado de cá. Os deputados estão indo, porque os deputados querem se reeleger, então estão caminhando com isso daqui, né? E o Otávio Guedes está chateadíssimo com isso. Por quê? Porque no final das contas, o Centrão está representando o povo brasileiro, o grosso do povo brasileiro é isso mesmo, acha essas coisas mesmo aqui. O Centrão quer ir por esse caminho, por quê? Porque sabe que Bolsonaro que tem voto, meu amigo. Você vai chegar em 2026, onde é que vai ter voto para o pessoal se eleger? Vai ser com o Bolsonaro. E o STF, do jeito que está batendo no Bolsonaro, está só aumentando o cacife eleitoral do Bolsonaro. Só aumenta o quanto o Bolsonaro vai ter de voto, né? É lógico que o pessoal da esquerda ficou chateado pra caralho, muito chateados, extremamente chateados com isso. Não, porque agora o STF está brigando com o Centrão e coisa e tal. O que eles estão defendendo aqui? Eles estão defendendo que o STF faça igual o Maduro fez na Venezuela, não feche o Congresso. Porque foi assim que aconteceu lá com o Maduro na Venezuela, né? O Congresso começou a tomar decisões que desagradavam o Maduro aumentou o número de juízes na Suprema Corte para 35 juízes, nomeou um monte de juiz para ficar todo mundo do lado dele. Um absurdo, já é um golpe isso daí só por si, né? Aí o Congresso começou a brigar com o Maduro. O que o Maduro fez? Entrou com uma ação no STF dizendo que não, que o Congresso está votando errado, o Congresso está desunido, não está indo do lado correto. E aí cancelou o Congresso, tirou o poder do Congresso de aprovar um monte de coisa, transferiu tudo para o STF, STF que manda lá na Venezuela agora, e é por isso que eles estão na merda que estão lá agora, né? E eles querem fazer aqui no Brasil. Olha o que a gente avisou, o Brasil vai caminhar em direção à Venezuela. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, se não for isso, se eles não derem um golpe tipo Venezuela, o que vai acontecer é que o STF
O STF vai anular essa coisa? Eu tenho certeza que vai, tá? Eu tenho certeza que vai continuar julgando a ação lá, porque eles querem muito condenar Bolsonaro. Mas o que vai acontecer é que eles vão estar comprando mais uma briga política, mais um desgaste, mais crítica da opinião pública, mais uma vez que eles estão pegando a Constituição lá e estão interpretando de acordo com a hermenêutica pentadimensional tirada do cu deles, né? Ou seja, uma coisa que não tem lógica nenhuma, porque o que está escrito na Constituição é que o Congresso pode fazer isso mesmo, pode trancar. E eu já expliquei para vocês também no outro vídeo por que tem isso na Constituição. Não é sem motivo nenhum não, cara. Isso tem na Constituição exatamente porque os ditadores, os milico-ditador lá, a ditadura de 64, fazia esse tipo de coisa contra deputados, acabava tirando deputado com ação na justiça, e isso é um absurdo. O Congresso, para se defender de ação de ditadores, colocou isso na Constituição e fez muito bem. E olha que coisa, que coincidência. Isso acaba sendo usado contra o STF, né, para mostrar o que eu venho falando. O STF está no caminho da ditadura, né? Aqui, ó. PL vai acionar STF contra a decisão da Câmara que suspendeu a ação de ramagem. Quem imaginaria, né? O PL virou basicamente um partido judiciário. O PL não tem força nenhuma, não elege ninguém, perdeu todos os prefeitos na eleição de 2024, tem a opinião pública totalmente contrária ao PL, ninguém liga para o PL. No entanto, é um partido que está o tempo todo nas manchetes. Por quê? Porque fica acionando o STF. Não tem alguma coisa errada nessa história? Não tem alguma coisa errada quando um partido não consegue voto da população, não consegue apoio popular, que deveria ser o objetivo de um partido, e ao contrário, fica usando o Estado para tentar favorecer o seu ponto de vista? Eu acho que isso é uma coisa até meio decadente. Para pensar, né? A esquerda, houve uma época que a esquerda era contra o Estado, era a revolução, era o novo, né? Eles queriam substituir essas coisas que estão aí por algo novo, né? O PSOL, o PCdoB, não, porque temos que fazer a revolução do proletariado e coisa e tal. Eu já expliquei para vocês que eu acho uma baboseira isso, que nunca aconteceria, mas de qualquer forma, eles eram o novo, eles eram quem estava propondo uma coisa nova, e agora eles são os caras que falam: ah lá, governo, olha o que ele está fazendo ali, governo, não deixa ele fazer não, governo, não pode, governo, vai lá, governo, briga com ele, governo. Olha que coisa patética, né, bicho? Que coisa decadente mesmo da esquerda, né? A esquerda já foi uma coisa que tinha pelo menos um certo orgulho de existir, né? Uma certa proposta para a sociedade, agora fica nisso. Enfim, e aqui, ó, ministros do STF avaliam ser inconstitucional travar íntegra da ação contra o golpe, do golpe contra a ramagem. Então tem gente dizendo que eles vão trancar para o ramagem, mas não vão trancar para os outros. Tem gente dizendo que eles vão considerar tudo inconstitucional e vão continuar julgando como se não houvesse mais amanhã, né? Isso daqui eu digo para você. Aí você fala assim: olha, um tá falando uma coisa aqui, outro tá falando outra coisa aqui. Qual que é a diferença? Aqui é o Alexandre de Moraes, aqui são os outros ministros que querem uma solução mais ou menos meio termo. A diferença é essa. De novo, eu já deixei claro para vocês que no STF todo mundo quer ver Bolsonaro na cadeia. Eles não gostam do Bolsonaro. Eles não gostam do Bolsonaro, então botaram na cabeça deles que o povo brasileiro escolheu errado, que eles são melhores do que o povo brasileiro. Não, porque a gente é feito de um barro mais fino, a gente tem a capacidade de pensar melhor do que o povo brasileiro e coisa e tal. Então a gente tem que educar. O povo brasileiro votou errado. O povo brasileiro quer o Bolsonaro em 2026? Não, mas não pode porque o povo brasileiro está errado. Então, eles estão decidindo esse tipo de coisa aqui. E só que a diferença que tem, a briga que tem no STF é o Alexandre de Moraes, que vamos ignorar, foda-se. E agradeço se eu não mandar dissolver a Câmara, né? Se alguém for mandar dissolver a Câmara, vai ser o Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida nenhuma, né? Por quê? Porque, lembra, isso daqui vai ter reação da Câmara. A Câmara vai agora fazer pode votar aqueles processos de diminuição, por exemplo, de ações monocráticas, proibição de decisões monocráticas do STF. O STF vai ficar decidindo que tudo é inconstitucional, tudo que a Câmara aprova é inconstitucional. Isso só vai aumentar o desgaste político do STF. Em algum momento, a única saída que vai ter vai ser o impeachment de ministro do STF. Então, esse pessoal está sabendo que eles estão esquentando a coisa. Por que eles estão esquentando? Porque o STF está vivendo numa bolha deste tamaninho que não tem conexão nenhuma com a grande população brasileira. De novo, o pessoal bolsonarista está numa bolha também. Mas a bolha bolsonarista está mais perto da visão geral do povo brasileiro do que a bolha do STF. A bolha do STF está saindo cada vez mais para fora aqui. E uma hora isso vai ter um peso político nessa história. Ministro do STF, aqui é o Alexandre de Moraes, ele quer ignorar completamente. Faz de conta que nem existe. Não, ignora. O Congresso não existe. Aqui, o poder no Brasil é o STF. O STF é que está certo e que vai fazer tudo, né? Enfim, o que vai ver isso daqui, a gente não sabe. Acho provável que não vai parar mesmo a ação, eu falei isso para vocês ontem, né? Mas no final das contas isso não deixa de ter um peso político importante, isso não deixa de ter problema para o governo Lula e para o STF nessa história toda aqui, né?
Bom, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. STF usa Bolsonaro e ramagem, a mesma lógica da Lava Jato com Lula e Dilma. Eu avisei para vocês que eles iam chegar nisso. Quando eles perceberem que não vão conseguir fazer nada, eles vão tentar equivaler Bolsonaro com Lula. Não porque é a mesma coisa. Aliás, eles querem prender Bolsonaro até para fazer a mesma equivalência. Não, que é a mesma coisa. O Alexandre de Moraes usa métodos nessa investigação dele que eram aqueles métodos que a esquerda dizia que a Lava Jato usava, né? Que é prender pessoas para forçar delação premiada e não sei o que lá, e não sei o que lá, coisas inconstitucionais, coisas absurdas. O problema é que tem uma diferença fundamental nessa história. A Lava Jato era verdadeira, estava baseada em crimes reais. Houve a roubalheira do PT. E como se não bastasse a roubalheira passada, o PT voltou ao poder e está roubando de novo, para mostrar que é mesmo corrupto, que a Lava Jato estava correta em fazer aquelas coisas. Além disso, essa versão de que a Lava Jato prendia a pessoa para forçar delação premiada é falsa. Ninguém fez delação premiado preso na Lava Jato e foi solto logo em seguida. O Mauro Cid, né, o Alexandre de Moraes, fez exatamente isso. Além disso, existe uma outra diferença fundamental nessa história aí, que é o fato de que a Lava Jato foi em primeira instância. Eles puderam recorrer à segunda instância, puderam recorrer à terceira instância, puderam recorrer até a quarta instância, o STF. Todo mundo, ninguém teve coragem de dizer que o Lula era inocente, até o STF não teve essa coragem. Por quê? Porque as provas eram abundantes, o caso existia, Lula é um pinguço corrupto. Olha a roubalheira acontecendo de novo no governo Lula, né? Então, eles vão tentar, agora que eles estão vendo que estão perdendo o controle da coisa, eles estão querendo equivaler. Mas o Moraes está fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro, que a Lava Jato fez com o Lula, tá vendo? É a mesma coisa, é a mesma coisa. Estava na cara que eles iam usar esse truque. E não vai funcionar pelos motivos que eu falei. São 3 motivos. Primeiro, a questão da verdade. Não tem nada em Bolsonaro. Eles inventaram toda essa trama do golpe, que não tem nada em Bolsonaro. E no Lula não, existia mesmo a corrupção, o fato, né? Eu senti no meu bolso a corrupção do Lula em 2014 e 2015. Segundo, esses métodos antidemocráticos de forçar delação premiada que a esquerda diz que o pessoal da Lava Jato fazia, era só a esquerda reclamando. Eles não faziam isso de fato. É só olhar o que aconteceu ali e você vai ver que não aconteceu esse tipo de coisa, né? Nunca teve delação premiada com 9 versões, com o juiz ameaçando a família do denunciante ao vivo, como é o caso do Alexandre de Moraes falando com o Mauro Cid. Ele nunca teve nada disso na Lava Jato, né? Então, ou seja, não, os métodos não são os mesmos. E terceiro, a Lava Jato foi referendada por várias instâncias, até a última instância. É verdade que o STF, os amiguinhos do Lula, depois decidiram jogar tudo para o alto e dizer que, não, mas é nulo de pleno direito porque estava na Câmara incorreta. Não era a 13ª vara de Curitiba, tinha que ser não sei o que lá. Um absurdo completo isso, né? Mas enfim, não é a mesma coisa, é completamente diferente. A Lava Jato tem que prender, o Lula ainda tem que voltar para a cadeia, o Lula tem que acabar os dias dele na cadeia. Essas acusações contra Bolsonaro não tem lógica nenhuma, né? E ainda vem o STF aqui dizer que o STF se mete em tudo pelo arranjo institucional brasileiro, diz o Barroso. Não, Barroso. O STF se mete em tudo porque o STF é de esquerda e está desesperado ao ver a esquerda perdendo força no povo brasileiro. O povo brasileiro não quer mais a esquerda. E aí o STF, como último bastião de controle e de poder da esquerda, está tentando salvar a esquerda pelos cabelos, fazendo de tudo, obedecendo a todas as narrativas da esquerda para tentar salvar a esquerda. Isso não é papel de juiz. Isso é papel de político. Vocês estão agindo como políticos. É por isso que vocês estão se metendo em tudo. Olha só, aqui ó. Barroso presta solidariedade à oficial que intimou Bolsonaro na UTI, porque ela teria sido humilhada, ela teria sido exposta, e aí o Barroso foi lá e encontrou com ela. Não, olha só, esse pessoal segue todas as narrativas da esquerda, tudo. Eles estão ali para salvar a esquerda. Eles acham que vão conseguir salvar a esquerda pelos cabelos através do STF. Não vão. O que eles vão conseguir é justamente macular a justiça brasileira, é destruir o senso de justiça do Brasil. É isso que eles estão fazendo no final das contas.